Poucas civilizações no mundo mudaram tanto, e ao mesmo tempo permaneceram tão incrivelmente contínuas quanto a China. De imperadores divinos a irran-raceios que tocam as nuvens. Essa é uma jornada de 5 milênios que moldou não apenas uma nação, mas o mundo inteiro. Hoje, vamos desvendar as reviravoltas da épica história chinesa. Uma história de poder, filosofia, colapso e renascimento. A fundação da civilização chinesa começa nas margens do Rio Amarelo. Com o tempo, reinos surgiram e guerrearam, até que um homem, Qin Shi Huang, unificou todos sob seu comando em 221 a.C., declarando-se o primeiro imperador. Nascia assim a ideia de um império unificado, um conceito que atravessaria os séculos. Para legitimar o poder, surgiu a doutrina do mandato do céu. Os céus concediam a uma dinastia o direito de governar, mas esse direito poderia ser revogado se o governante se tornasse corrupto ou incompetente, resultando em desastres naturais, fome e rebeliões. Esse ciclo dinástico de ascensão, auge e queda se tornaria o motor da história chinesa. A dinastia Han, por exemplo, consolidou o império, expandiu fronteiras e estabeleceu o confucionismo como a filosofia de Estado, criando um sistema de burocratas letrados que administrariam a China por quase 2000 anos. Essa era de ouro definiu a identidade chinesa a ponto de o principal grupo étnico do país se autodenominar povo Han, mas nenhum império dura para sempre. Após 400 anos de glória, a dinastia Han entrou em colapso, mergulhando a China num período de caos e divisão, conhecido como os Três Reinos. Generais rivais lutaram pelo controle do território, criando um período de guerra constante que, paradoxalmente, se tornou uma das épocas mais romantizadas da literatura chinesa. Essa fragmentação, no entanto, abriu espaço para novas ideias. Foi nesse momento que o budismo, vindo da Índia pela Rota da Seda, começou a se enraizar profundamente na sociedade, oferecendo consolo espiritual e promessas de salvação numa era de sofrimento. O budismo se espalhou, construindo mosteiros e influenciando a arte, a filosofia e a vida cotidiana. Após séculos de divisão, a China foi reunificada pelas dinastias Sui e Tong, iniciando uma nova era de ouro cosmopolita. A capital, Chang'an, era a maior cidade do mundo, um centro vibrante de comércio e cultura. A força e a riqueza da China sempre a tornaram um alvo para seus vizinhos do norte. No século XIII, os exércitos mongóis, liderados por Genghis Khan e depois por seu neto, Kublai Khan, varreram a Ásia. Pela primeira vez, toda a China foi conquistada por um povo estrangeiro. Kublai Khan fundou a dinastia Han, adotando muitos costumes chineses para governar, mas mantendo os mongóis como uma elite distinta. A dinastia Ming expulsou os mongóis e restaurou o governo Han, construindo a cidade proibida em Pequim e expandindo a Grande Muralha. Mas, no século XVII, a história se repetiu. Rebeldes internos e a pressão externa dos manchus, um povo do Nordeste, levaram ao colapso dos Ming. Os manchus então tomaram o poder, fundando a última dinastia imperial da China, a dinastia Qing, que governaria por quase 300 anos, expandindo o império às suas maiores dimensões. O século XIX trouxe uma crise sem precedentes. O Império Britânico, desesperado para equilibrar seu comércio com a China, começou a contrabandear ópio em larga escala. A tentativa chinesa de proibir o vício levou às guerras do ópio, nas quais a China foi humilhantemente derrotada pela tecnologia militar ocidental. Tratados desiguais foram impostos. Portos foram abertos à força e territórios, como Hong Kong, foram cedidos. O poder da dinastia
Qing evaporou. A humilhação externa, combinada com rebeliões internas massivas, como a rebelião Taiping, que custou milhões de vidas, mergulhou a China no que ficou conhecido como o século de humilhação. O antigo sistema imperial, que havia resistido por 2 milênios, estava claramente em colapso, incapaz de enfrentar os desafios do mundo moderno. A questão não era mais se a dinastia cairia, mas o que viria depois. A resposta veio com a Revolução. Em 1912, a última dinastia caiu e a República da China foi proclamada. Mas a instabilidade continuou. O país se fragmentou entre senhores da guerra, enquanto nacionalistas e comunistas disputavam o futuro da nação. Após décadas de guerra civil e uma brutal invasão japonesa, os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, saíram vitoriosos, fundando a República Popular da China em 1949. Mao prometeu restaurar a força e a soberania da China. Seu governo centralizou o poder, de uma forma que nenhum imperador jamais sonhou. Campanhas como o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural buscaram transformar radicalmente a sociedade chinesa, mas resultaram em tragédias humanas e caos econômico. Apesar disso, Mao conseguiu criar um Estado forte, unificado e livre de dominação estrangeira, algo que a China não via há mais de um século. Após a morte de Mao, em 1976, a China tomou um rumo radicalmente novo sob a liderança de Deng Xiaoping. Sobrevivente dos expurgos de Mao, Deng era um pragmático. Sua filosofia era simples. Não importa se o gato é preto ou branco. Desde que pegue o rato, ele iniciou uma política de reforma e abertura, introduzindo elementos de mercado na economia socialista. Zonas econômicas especiais foram criadas, atraindo o investimento estrangeiro. A agricultura foi descoletivizada. O resultado foi explosivo. Nos 40 anos seguintes, a China protagonizou o crescimento econômico mais rápido da história humana, tirando centenas de milhões de pessoas da pobreza e transformando vilarejos de pescadores em metrópoles globais como Shenzhen. A China se abriu para o mundo, mas o Partido Comunista manteve seu controle firme sobre o poder político. No século XXI, a China consolidou seu status de superpotência global. É a segunda maior economia do mundo, um líder em tecnologia, de inteligência artificial, a rede 5G e seu poder militar e influência diplomática se estendem por todos os continentes. A antiga fábrica do mundo agora projeta seu poder através de iniciativas como o Cinturão e Rota, construindo infraestrutura e laços econômicos em escala planetária. Essa ascensão vertiginosa levanta novas questões sobre seu papel no cenário mundial, suas ambições e o futuro da ordem internacional. A China não está mais apenas respondendo ao mundo, ela está ativamente moldando-o, revivendo seu antigo status de reino do meio. Apesar de todas essas transformações dramáticas, uma corrente de continuidade cultural flui sob superfície. A escrita, com caracteres que evoluíram ao longo de 3.000 anos, ainda conecta o presente ao passado distante. Filósofos como Confúcio e Lao Tse ainda são estudados. A importância da família, o respeito pelos mais velhos e a busca pela harmonia social continuam sendo valores centrais. Um mandato do céu pode ter desaparecido, mas a ideia de que o governo tem a responsabilidade de garantir a estabilidade e o bem-estar do povo permanece profundamente enraizada na mentalidade política. Do mandato do céu à era digital, a jornada da China é uma tapeçaria complexa de ciclos de unidade e fragmentação, de isolamento e abertura, de tradição e revolução. É a história de um povo que, ao longo de milênios, absorveu invasores, sobreviveu a catástrofes
e se reinventou repetidamente sem jamais perder o fio que o conecta às suas origens. A história da China é, em essência, a história da mudança dentro da continuidade, um épico que ainda está sendo escrito.